Bem-vindos ao MaxiCast, mais uma plataforma, mais um recurso do Colégio Máximos para te levar conhecimento, tá? MaxiCast, onde o conhecimento ganha voz. Qual a ideia dessa nova plataforma? É te levar conhecimento, fazer troca, convidar você. Sabia que você vai poder estar aqui com a gente? Sim, o MaxiCast vai ser ao longo do ano no Colégio Máximos. Máximos inovando, né, com mais uma plataforma digital. Estou vendo vocês por aqui, a gente está acompanhando os comentários, a gente quer que você curta, quer que você compartilhe, tá? Convida a família, convida os amigos, os alunos, tá? Vamos lá, a gente está com um tema super interessante hoje, a importância do autocuidado nas relações familiares. A escolha do tema é muito salutar dentro do momento que nós estamos vivendo e, claro, para isso a gente trouxe convidados ilustres, né, para falar para você e para te ouvir, porque a ideia aqui também é responder a tuas perguntas, certo? Estou aqui com o Daniel Rodovalho, que é psicólogo, consultor da Escola da Inteligência, que são a escola do renomado Augusto Cury, né? Bem-vindo, Daniel. Obrigada por aceitar nosso convite. Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aí pelas redes sociais. Boa noite, professor Jean, professor Morfeu, todos vocês, né? É uma honra estar aqui participando desse evento, né? Um evento muito especial, um evento onde que nós vamos falar um pouquinho da inteligência socioemocional no lar. E como que nós podemos fazer isso, né, professor Jean? Temos várias formas e você aí que está nos acompanhando, faça essa divulgação e vamos ficar até o final para nós aprendermos um pouco mais como lidar com essas emoções, lidar com as nossas situações do nosso dia a dia. Conosco também o professor Morfeu, né? Quem não conhece o professor Morfeu, gente? Professor Morfeu, advogado, veio contribuir conosco também e, claro, né, representando a nossa comunidade escolar, ele é pai da nossa Maria Helena, nossa aluna do 3º ano. Beijo, Helena! Veio aqui contribuir com a gente com esse tema super importante. E na mediação estará nosso diretor Jean Carlos, vai mediar junto comigo, professora Paula Trindade. Tá? Vocês podem estar fazendo as perguntas, a gente vai estar respondendo algumas perguntas, tá bom? Mas inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre o autocuidado. Qual é essa importância do autocuidado dentro das nossas relações familiares? E eu inicio, né, com a fala do nosso psicólogo Daniel, falando um pouquinho aqui pra gente sobre qual a importância, Daniel, do autocuidado dentro das relações familiares. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre essa questão do autocuidado, nós precisamos entender o que é inteligência socioemocional, né? Porque é muito... quando nós falamos esse tema de autocuidado, de nós cuidarmos de nós mesmos, precisamos entender o que acontece na nossa psique. Né? Enquanto nós falamos assim da inteligência socioemocional, nós temos 3 eixos fundamentais. O primeiro deles é a gente reconhecer o nosso pensamento, reconhecer aquilo que a gente quer, como que nós podemos nos colocar diante de várias situações. O segundo dele é compreender, porque a gente precisa reconhecer, compreender como isso funciona. E por fim, a gente precisa regular as nossas emoções. Todos nós somos seres passíveis, né, de sentimentos, né? Hoje, às vezes, nós sentimos tristeza, sentimos raiva, sentimos medo, e isso faz parte do nosso contexto enquanto seres humanos. Mas quando nós falamos de inteligência socioemocional, são habilidades que precisam ser desenvolvidas, né? E nós, enquanto programa de educação socioemocional, né, de Dr. Augusto Cury, ele fala muito isso, que nós precisamos sempre trabalhar as nossas habilidades, que são habilidades que não nascem conosco, que nós vamos adquirindo ao longo do tempo. E a partir dessas habilidades que nós vamos aprendendo a ter esse autocuidado. E com o autocuidado que nós vamos divulgando essa importância do vínculo saudável dentro das nossas famílias e dentro das nossas casas. Correto. Certo. Diretor, quando a gente fala em autocuidado, né? E você pode comentar aqui, como é que você faz o seu autocuidado? Como é essa sua relação familiar? Você pode comentar aqui com a gente. Já falaram aqui, diretor, a lenda para o senhor. Gente, a lenda, né? Vamos lá. Como é que a gente trabalha o nosso autocuidado dentro de casa? O professor Morfeu fala muito em sonhos, né, professor? Fala muito em sonhos e conquistar objetivos, né? E
Fala um pouquinho pra gente como esse autocuidado nos leva a conquistar esse objetivo. Inclusive, boa noite a todos, boa noite professora Paula, professor Jean, doutor Daniel, todo mundo que nos acompanha nas redes sociais, no canal do Instagram do Colégio Máximos. Uma felicidade muito grande estar aqui fazendo parte da história do Colégio Máximos. É verdade. Né? Máximos Cast, um nome ficou bem legal. Assim, vai pegar, já pegou. Esse nome já pegou. Né? Então, eu fico muito feliz mesmo. Né? E quando eu falei para a Helena que eu ia participar, né, ela disse que iria acompanhar. Eu imagino que ela esteja acompanhando. Né? Se não entrou, daqui a pouco ela deve entrar aí para assistir também a nossa live de hoje. Inclusive, professora, Morfeu, o nome já é referente a essa materialização do sonho, né? Porque Morfeu vem dessa expressão, aquele que dá forma, né? do sonho, né? Que dá forma, a referência inclusive ao personagem do filme Matrix. Uhum. Né? Quem tem um pouco mais de idade deve lembrar do filme. Né? Não lembro. Né? A professora Paula, muito jovem, não deve lembrar, mas quem já está aí na casa dos 40, né? O filme, o personagem do Morfeu, ele, na primeira cena do 1, porque os outros são todos questionáveis, mas um é uma obra-prima. Né? E ele ele aparece na primeira cena, ele aparece no sonho do Neo, que é o personagem principal lá. Então ele faz uma referência à mitologia grega do Morfeu, né? Que não é o meu nome de nascimento, né? Ele é um nome que foi... Depois a vida me deu. Né? Foi adquirido, né? A vida me deu depois, eu gostei muito do nome, foi um procurso, né? que eu estava organizando, e a ideia foi que o nome seria o nome do curso, porque o curso ele trabalha... lá eu recebia os alunos que tinham um sonho, né, o sonho de passar num concurso público. Então eu juntava os alunos que tinham um sonho de passar em um concurso público, né, para transformar esse sonho deles em realidade. Né, que quem está nesse mercado da gente de transformar o sonho em realidade em um concurso sabe que não é só passar em uma prova, né, mas é uma mudança na vida daquela pessoa, assim, que vai atingir parentes que ainda nem nasceram, né? Então, a realização do sonho. Então, eu sempre busquei a minha qualificação para poder também ajudar o autocuidado, né? Para poder ajudar. E estou aqui até hoje buscando esse autocuidado. Vou aprender muito nessa noite aqui com o professor Daniel, com o doutor Daniel, porque para refletir também nos nossos alunos. Né? A gente sabe que a realização do sonho lhe requer, né, disciplina, né, requer não só abrir mão, mas uma organização de tempo, uma organização familiar. Porque o Morfeu aqui, professor Morfeu, a gente sabe quantas pessoas você já ajudou, professor, com suas dicas, né? Mas a gente sabe que não é fácil para quem está em casa. Porque você estudar, você se abdicar de um convite de um amigo, né, você, né, de um passeio, de um lazer, mas você também de abdicar de tempo com a sua família. Porque para passar no concurso você tem que estudar, acredito eu, né? Sim, tem que estudar. Sim. Então, quando a gente fala desse autocuidado nas relações familiares, é também uma compreensão da família do objetivo que tu quer alcançar, correto? Sim. Então, é mais uma questão de disciplina, uma questão de organização familiar. Qual é a chave? Me dê a chave, me dê o pulo do gato, professor. Hoje, o pulo Qual do é a gato. chave, professor? E hoje mesmo eu estava escrevendo sobre isso. Uhum. Né? Você falando agora me remete ao que eu estava escrevendo. Amanhã eu devo publicar nas minhas redes sociais o texto, porque essa é a parte mais difícil pro aluno que está nesse mundo dos concursos. Né? Porque você abrir mão de um momento, quem está com um filho pequeno, né? Quem está... com alguma situação dos pais que precisam de maior cuidado, maior atenção, e a pessoa abrir mão disso, porque é inconciliável, né? Você precisa de uma rede de apoio, né? Uhum. Porque não é para poder dedicar, porque o estudo é preciso levar como a seriedade do trabalho, né? Você trabalha 8 horas por dia, né? O estudo ele precisa ser levado com a mesma seriedade, né? A preparação, você tem que precisar de um horário correto, uma alimentação correta, um descanso, né? E isso é inconciliável. Se a sua família vai, uma pessoa que quer realmente
tem um foco. A família vai passar um final de semana no terreno. Isso é inconciliável, não é possível. Você falando assim, eu lembro de uma entrevista de Muhammad Ali. Mais uma vez, falando de Ali, para quem não conhece, não conheceu, né, ele foi um dos maiores boxeadores de todos os tempos. E com muita fama, já com muito dinheiro, né, foi perguntado para ele qual era, dono do cinturão, né, qual era a fórmula, o que não podia faltar no treino dele. E aí ele falou algo que a princípio parecia que era uma brincadeira, uma piada. Ele disse assim: desviar dos golpes das festas e das mulheres, e à noite, todas as noites, às 9 horas, estar dormindo sozinho. Porque ele tinha um foco, ele tinha em mente que ele precisava se cuidar para ter condições físicas suficientes para continuar treinando, para se dedicar cada vez mais para atingir o objetivo dele. Agora, trazendo isso para a relação familiar, é preciso que nós tenhamos sim as nossas metas, é muito necessário que a gente trace os nossos objetivos, as nossas aspirações e desenvolva um diálogo com a família para que ela seja essa rede de apoio, dê esse apoio, porque muitas vezes a gente vai pensar em desistir. E se a gente tiver esse apoio, é aquele momento que a gente precisa ser suportado. A gente costuma dizer para o pai, que geralmente é o provedor, e aqui não tem nenhum machismo na frase, tá? Mas o homem se cobra muito a esse respeito. E esse se cobrar também acarreta uma dor nele, né? Uma responsabilidade aumentada. Então, ele precisa entender que ele nós não somos super pais, super homens, super... Né? A gente também... Mesmo aguentando muito as pancadas da vida, a gente precisa também de um abraço, a gente precisa de o que é que você tem, né? A gente precisa construir nessas relações o diálogo franco, aberto, verdadeiro, amoroso, né? Precisa desenvolver verdadeiramente a empatia, precisa desenvolver o estar juntos, com um tempo de qualidade com a tua esposa, com o teu esposo, com teus filhos. E às vezes a gente se diz assim: eu estou fazendo todo esse esforço, essa ausência toda em função do trabalho em prol dos meus filhos. Mas será que vale tanto a pena a gente abdicar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, para ficar longe dos nossos por tanto tempo? Será que o fato de pensar em ter um tempo de qualidade com eles também nos faz esse autocuidado, refletir na saúde deles, porque eles também vão espelhar, eles também vão reproduzir aquilo que a gente faz. E outra, o fato de a gente se autocuidar faz com que a gente tenha condições de cuidar dos nossos por mais tempo, de forma duradoura e com mais qualidade. Não é isso, Daniel? E pegando essa fala do senhor, professor Jean, o que acontece? Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos aliás, nós temos a necessidade de uma atenção e aprovação, né? Então, tudo que nós fazemos, até nós adultos, né? Mas isso é muito mais evidente nas crianças. A gente precisa fazer algo que chame a atenção do outro. A gente precisa de mostrar algo que precisa ser aprovado. E quando a gente faz isso, a gente demonstra o quê? Uma questão de um amor, né? A gente está fazendo justamente essa questão de estar associada com essa questão do nosso amor. Nós mostramos o nosso senso de existência e de identidade. Aí, o que é importante para nós? Eu acho que o objetivo central deste Mastercast, né, é justamente nós atingirmos as famílias. Sim. E por isso que é importante as famílias observarem e analisarem qual a faixa etária que os seus filhos se encontram. Porque cada um tem uma necessidade diferente. A criança, ela é mais fácil de expressar essa necessidade. Às vezes, o senhor que é pai, às vezes a criança ela tá meio quietinha, chega, pede um abraço, o senhor dá um afeto. E isso é a necessidade de aprovação para ela. Agora, para o adolescente é um pouco mais difícil, né? Às vezes o adolescente, a forma como ele pede essa necessidade, ele pede essa atenção, às vezes ele fica emburrado, às vezes ele age de uma forma agressiva, né? Mas isso faz parte da faixa etária, do período da adolescência. Mas quer dizer que tem algo ali. Então é importante as famílias observarem como que é essa necessidade de aprovação e de atenção com os filhos. Correto. Agora a pergunta
a gente tem muito aluno nosso assistindo o nosso MaxiCast, né? E existe também uma forma, uma forma que o aluno, que a criança, que o adolescente, ele possa também desenvolver, porque às vezes o pai não percebe essa necessidade de atenção do filho. Então, mais uma vez, aquela história do diálogo, né? Eles precisam aprender a dizer o que estão sentindo, não só no momento de raiva, no momento de explosão, né? É uma situação bem complicada para essa faixa etária, né? É um momento que eles acham que sabem de tudo e, na verdade, às vezes não conseguem nem se expressar. O importante é o quê? O autodiálogo. Aliás, o diálogo com as famílias, como o senhor mesmo ressaltou. O ano passado, inclusive, eu estava aqui na escola, né? Eu vim aqui em Macapá e eu fiz um workshop com os alunos, né? Dos nossos sonhos. Qual o nosso sonho? Qual o nosso propósito de vida? E como realizar esses sonhos? E eu ouvi muito, né? Eu faço esse trabalho com todos os alunos do Brasil todo. E a gente ouve, né? Que a maior queixa dos adolescentes hoje é o quê? Meu pai não me escuta. Meu pai não me entende. Meu pai não sabe o que eu quero. Então, quando a gente tem essa abertura do diálogo, a gente promove vínculos saudáveis, né? Agora, como que vai fazer isso? Cada família, ela tem a sua forma de entender isso. Não existe uma receita geral para todos. Então, o que eu peço para os pais? Que observem os seus filhos. Às vezes tem um comportamento ali que não é tão agradável. Às vezes a forma como você fala com o seu filho, o olhar, isso é muito importante, né? Onde que nós vamos promover esses vínculos saudáveis? Então, fazer uma leitura. A leitura, ela pode ser verbal, ela pode ser corporal. Então, é importantíssimo nós olharmos para os nossos filhos, como que eles estão agindo. E os filhos, como eles estão acompanhando a gente também, ter essa paciência, que às vezes a gente cobra algo dos nossos pais que às vezes a gente nem mesmo nos entende. Por isso que é importante o autoconhecimento, os alunos aproveitarem bem as aulas da Escola da Inteligência com os professores, que são os melhores aqui de Macapá, com as aulas do Mestre dos Mestres, onde que nós falamos dos bastidores da mente, entra a teoria da inteligência multifocal de Dr. Augusto, né? Síndrome do pensamento acelerado. Então, existem várias ferramentas que nós possamos trabalhar para gerenciar e ajudar a administrar, né, todos esses pensamentos e ajudar nessa questão do autodiálogo também. Tá, eu pego uma fala do diretor e inclusive uma contribuição aqui da professora Paula Nice, viu, professora? Estou aqui com a tua contribuição. Ela colocou pra gente: precisamos estar bem para cuidar do outro. Então, pegando a fala do diretor, a contribuição da professora Paula, Daniel, o autocuidado, então, é uma escolha. Seria isso, uma escolha? Porque a gente tem aquela, acho que todo mundo passa por isso. A gente decide fazer algo e às vezes a gente se sabota. O pensamento da autossabotagem. Então, o autocuidado é uma escolha. Sim, a nossa vida é uma escolha, né? Nós passamos maior parte do nosso tempo fazendo decisões, escolhas, né? Então a gente precisa entender como que é esse autocuidado, ele faz parte da nossa vida. Eu escolho se eu quero ter uma alimentação saudável ou não. Né? Então o autocuidado, ele vai muito da nossa escolha. Mas, e às vezes, mas tem uma técnica para a gente desenvolver? Tem uma técnica, eu vou falar dela daqui a pouco, professor Jean. Não, que isso. Essa técnica, ela vai nos ajudar a gente não fazer essa autossabotagem que a Paula acabou de nos falar, né? Porque muitas vezes nós nos privamos de algo que a gente quer. Às vezes a gente, eu vou cuidar, não vou cuidar bem de mim para cuidar bem do outro. Aí a gente cai justamente nessas armadilhas da mente, que o Dr. Augusto Cury, ele sempre fala, que a gente sabe que a nossa mente, ela mente. Às vezes nós caímos em pensamentos falaciosos. A gente, às vezes, nós próprios nos auto-sabotamos. Aí, quando a gente fala desse autocuidado, vou trazer algumas frases que nós praticamos no nosso dia a dia. Às vezes nós falamos assim: o autocuidado é egoísmo. O autocuidado é para quem tem luxo, para quem tem dinheiro para cuidar. O autocuidado é para quem pode bancar. É futilidade, é supérfluo. Né? Às vezes nós caímos nessas armadilhas. Agora, respondendo a sua pergunta, professor Jean, como que nós podemos colocar isso em prática? O Dr. Augusto Cury, ele desenvolveu uma ferramenta dentro da gestão dos pensamentos, que é o DCD. Né? Os nossos alunos do 4º, 5º ano, eles já conhecem essa ferramenta. O que é o DCD? Nós vamos aprender aqui agora.
Quando a gente tem um pensamento que ele não é saudável, igual esse que eu acabei de citar, por exemplo, o autocuidado é egoísmo. Isso é um pensamento não saudável, que às vezes a gente sempre cai nessas armadilhas da mente. Eu vou usar a técnica do DCD. O que é o DCD? O DCD é o duvidar, criticar e determinar um novo pensamento. Quando eu duvido, que é o primeiro D, o duvidar ele vem muito da área da filosofia. Né? Nós temos, por exemplo, René Descartes. Né, ele fala muito dessa questão, ele traz até uma frase em latim, cogito ergo sum, traduzindo, penso, logo existo. Né, então, aquilo que não pensa não deixa de existir. Por exemplo, eu estou com esse livro, ele não existe, mas ele não tem pensamento. Então, quando eu duvido de um pensamento que não é saudável, eu já perdi 50% da força dele. Então, quando eu trato do duvidar, ele já perdeu força daquilo que é meu. O segundo ponto é o criticar. O criticar, ele vem muito da ferramenta da própria psicologia. Né? Como que eu posso duvidar? Será que esse pensamento é real? Quais são as outras perspectivas a partir desse pensamento? E por fim, o determinar. O determinar ele já vem de uma ferramenta da gestão humana, porque eu vou determinar um novo modo de pensar. Então, por exemplo, essa frase, esse exemplo que eu trouxe, o autocuidado é egoísmo. Quando eu uso a técnica do DCD, como que poderia ficar essa frase? Vamos pela técnica, né? Eu vou primeiro duvidar. Isso. Será que é egoísmo meu ou é uma necessidade? Gostei. Isso mesmo. Criticar. Mas por quê? Por que não pode ser uma necessidade? Né? E depois determinar, não, eu necessito ser egoísta, mas egoísta no sentido de me cuidar. Aí não é egoísmo eu me cuidar. Aquilo que eu falei a princípio. Quando eu penso em me cuidar, eu estou vendo que eu vou ter mais condições de continuar cuidando daqueles a quem eu amo por mais tempo, de uma melhor forma. Então, aí agora eu determino um novo pensamento. Não, eu preciso me cuidar e não é egoísmo me cuidar. Justamente. E quando eu quando eu aplico a técnica do DCD, então eu vou transformar essa frase em, por exemplo, o autocuidado é importante, o autocuidado é necessário. O autocuidado é algo que eu posso fazer no meu dia a dia. Então, olha tanto que é interessante. Às vezes nós não podemos cair nessas armadilhas que a mente mesmo ela nos engana, né? Então, quando nós aplicamos o DCD, a gente transforma aquilo que não é saudável para uma coisa que é saudável, um pensamento que é bem, bem atual e bem relevante. Professor Morfeu, né? Pois é, eu queria até, antes da sua pergunta, professora, parabenizar esse encontro aqui, né? Porque eu estou aprendendo pra caramba aqui com o doutor Daniel. E assim, a escola proporcionando isso, né, para os pais, para os alunos, é incomum. Né? É incomum. Aqui no nosso cenário, né, em Macapá, não sei como é que é lá na cidade do Daniel, mas aqui em Macapá é incomum. A gente quer construir, você que está nos ouvindo, nos vendo aí, a gente pede mesmo que compartilhe, porque é algo que verdadeiramente vai ser de valor, né? De valor para as pessoas que assistirem, né? Sabe o que é, e a gente precisa construir esse hábito de trazer as famílias, os pais, para discutir temas importantes, realmente relevantes para a nossa... Sim. O senhor está entregando, como empresário, o senhor está entregando mais do que o senhor prometeu. O senhor prometeu algo de excelência e está entregando até mais. É porque nós somos o máximo. É o máximo, é o máximo. eu não resisti ao trocadilho. Não, mas é isso mesmo. Só fazendo um... Aqui, ó, gente, eu amo vocês, tá? Um monte de declaração de amor aqui. A gente combinou isso hoje. Não, tô brincando. Isso é carinho, gente. A gente dá muito carinho para essas crianças, a gente recebe carinho em troca. Morfeu como pai da nossa Helena, Morfeu. Sim. Qual a importância como pais a gente ter o autocuidado, né? A gente, o Daniel vai falar um pouquinho disso daqui na frente, os tipos de autocuidado que são necessários, mas como pai, porque a gente primeiro precisa se cuidar para depois cuidar do outro, né? E inclusive em breve pai de né? Talvez de uma outra Maria ou de um José, né? Tá vindo aí. Então, parabéns desde já, meu amigo. Obrigado. Tá aí, tá vindo. Ela foi dar uma passeada, agora eu ia fazer uma homenagem aqui. Ela saiu, ela não tá aqui, a mãe, né? Mas eu tenho uma relação assim com a Helena fantástica. Assim, eu falo muito pra Carol, eu gosto muito de ser pai.
Eu gosto muito de ser pai, assim, eu sou muito próximo dela, ela de mim. E essa foi a minha insistência até em ser pai de novo, né? Porque eu falo assim, eu gosto muito, cada surpresa, né? E é aquela máxima, né? Um doente não pode cuidar do outro, né? Então foi pela Helena que eu fui buscar, inclusive, mais a minha espiritualidade, conhecer mais sobre a palavra de Deus, ler mais a Bíblia, porque a Helena começou a frequentar a igreja evangélica antes de mim. E aí ela acabou me levando, né? Porque aí ela começou a aprender algumas coisas e eu tinha que acompanhar, tem que estar até à frente dela, né? Uhum. Né? Porque não dá para você, isso é um autocuidado. E eu achei interessante essa leitura que o Dr. Augusto Cury tem de buscar, né, em todos os seios, em todas as relações sociais. Então, o autocuidado na esfera espiritual, né, social, mental, físico, né, nutricional. Então isso é algo que é da leitura dele, próprio da leitura dele, né? Porque não adianta você estar muito bem em um campo e muito mal, né? E nos demais. Então esse equilíbrio, essa inteligência emocional que se fala tanto hoje no mercado de trabalho, né? Inteligência emocional, e muitas vezes a gente acaba se perdendo. Então um cego não pode guiar, né? Um doente não pode cuidar do outro doente, né? Então é preciso primeiro a gente se alimentar bem para, né, falar, filho, olha, coma salada, viu? Aí você lá se matando no chocolate, né? Olha, mas salada é importante, viu? Né? E você lá, né, e falar assim, olha, meu filho, não esqueça de ler a Bíblia, viu? E aí você nunca abriu, né? Então ela mudou assim minha vida, né? Assim, para melhor. E isso faz com que eu também me torne procure, né? Sempre evoluir, né? Não se acomodar, né? Procure evoluir e dar uma melhor criação para ela. O professor Jean, assim como eu, já tem mais de 40 anos, eu imagino. Né? Então, faz tempo. Né? Então, né? A gente escuta, a gente vai passando gerações assim, a gente escuta muito, falar assim, muitas vezes, isso aí é hoje que nosso pai era na chinelada, na cintada, não tinha nada disso e tal. E assim, e isso já foi debate em vários momentos, assim, eu não vejo isso como algo, e muita gente faz as críticas rasas a esse tipo de estudo, né? Fala assim, não, porque isso aí, na verdade, hoje em dia se fala muito sobre isso, mas lá, a época boa era aquela, que lá ninguém era bandido, que lá não... E sabe, eu acho uma crítica tão rasa e tão infundada, porque assim, muitas vezes a gente fala assim, porque minha mãe era só na chinelada, mas quantas sequelas emocionais essa mãe não deixou? Por melhor que fossem as intenções dela, esse pai, né? Porque eu não lembro do meu pai, por exemplo, em nenhum momento chegar comigo, meu filho. E aqui eu preciso fazer um parênteses, viu, Morfeu? Porque, veja, a mãe e o pai à época que fazia isso, e aqui você que está nos ouvindo, aqui não é nenhum juízo de valor, correto, Morfeu? Era o que melhor eles acreditavam que funcionaria naquela época, né? Então a gente precisa fazer essa menção que a gente acredita que eles deram o que tinham, né? Que hoje, né? O melhor que tinham. Como todo pai, como toda mãe, eu acredito que faz, dá o melhor que tem. Tanto que estamos aqui, né? Muito bem. Aqui chegamos. Mais uma participação agora de uma aluna nossa, Jolie. Gostei muito da tua pergunta e me remete à continuidade do nosso MaxiCast. Olha que interessante ela traz pra gente, né? O que é complicado o autocuidado para o adolescente? Porque ele não se conhece. Olha o que ela diz aqui, né? Eu não sei, às vezes, me reconhecer. Como é que eu vou me cuidar se eu não me reconheço? Qual é a minha identidade? E eu acho que ela leu minha mente. Que eu ia falar justamente sobre isso. Julie. Então, justamente isso. Quando a gente fala de autocuidado, a gente tem que ter uma leitura do nosso cenário atual que está acontecendo conosco, no nosso país, no nosso mundo como um todo. Sim. Então, assim, a gente percebe, tem o uso da tecnologia, o mundo de reinvenções, o estresse, a ansiedade, então é muitos fatores. E aí nós que viemos agora da pandemia, às vezes nós não sabemos administrar isso e fica bem tenso aí no nosso corpo, a nossa mente, a gente não sabe como colocar isso. Mas quando a gente fala de autocuidado, a gente precisa ter essa dimensão mesmo. Primeira coisa, o amor próprio.
né? Eu não posso oferecer aquilo para o outro, aquilo que eu não tenho. Né? Eu que cheguei recentemente aqui de avião, eu ando sempre e eu sempre escuto uma orientação dos comissários de bordo, né? Se houver despressurização, máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque em você, para depois colocar no outro. É um ato egoísta? Não, pelo contrário. Eu preciso estar bem para que eu possa cuidar bem do outro. Né? Aí, respondendo a pergunta da nossa aluna, o autocuidado é o autoconhecimento. A adolescência, ela passa por vários fatores de transição, né? Seja eles corporais, com mudança aí que a gente sabe, que todos nós passamos por ela, as mudanças psicológicas, as mudanças sociais. Então é importante o quê? Se autoconhecer. E como que a gente pode se conhecer? Conversando, fazendo uma terapia, né? Antigamente a gente tinha um tabu muito grande. Quem faz terapia é doido. Né? E hoje a gente sabe. Também, né? Então, assim, às vezes a gente cai, né, nessas armadilhas da mente. Inclusive, se você falar para uma pessoa que você quer fazer terapia, assim, né, o cara e até fica meio. Até hoje. Qual é o problema? Fala assim, pô, eu tô fazendo terapia, né? O cara já fica aí, até afasta assim um pouco. E justamente, então, quando a gente fala desse autocuidado, a gente precisa se conhecer primeiro. Porque se eu não me conheço, qual caminho que eu vou tomar, né? Inclusive tem o filme da Alice nos Países das Maravilhas que fala, né? Para quem não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Então nós precisamos trilhar aonde que nós queremos chegar. Para isso eu preciso me autoconhecer, saber o que eu quero, o que eu gosto, quais são os meus sonhos, o que eu vou traçar no meu dia a dia. Interessante que, como nessa idade os hormônios estão aflorando, é um turbilhão de pensamentos, de vontades, de desejos, né? Esse querer onde chegar, ele pode mudar. E ele vai mudar. Sim. Hoje, com 12 anos, você quer chegar em algum lugar. Com 15 anos, você vai querer reformular esse pensamento, vai procurar chegar em outro lugar. Isso é perfeitamente normal, é necessário, inclusive. Correto, doutor? Isso mesmo. E faz parte do nosso processo, professor Jean, porque quando a gente muda, às vezes nós precisamos recalcular as rotas. Nem sempre aquilo que nós trilhamos vai ser aquilo que a gente quer. Eu me recordo, eu compartilho isso muito, até uma experiência pessoal minha. Quando eu tinha ali a idade de 8, 9 anos, eu adorava quando meus colegas de escola, eles chegavam machucados, cortados, arranhados, com o braço engessado, porque meu sonho era ser médico. Eu queria curar, colar os ossos, né? E eu tive esse sonho. Chegava um som lá, ficava até triste, né? Ficava triste, mas eu queria curar eles. Eu queria fazer algo, né? Porque meu sonho era ser médico e fazer medicina. Um belo dia, eu sou do interior de Goiás, morava perto de uma avenida muito movimentada. Eu fui na padaria, saindo da padaria, fui atravessar a rua. Olhei só para um lado, não olhei para o outro. Consequentemente, veio um carro e bateu em mim. Eu caí e bati a testa no meio-fio. Aqui vocês falam meio-fio, sarjeta? Depende do local do Brasil, né? Como a gente roda tudo, né? O que aconteceu? Eu caí e senti algo quente na minha testa. Eu pus a mão e quando eu olhei, estava vermelha a minha mão. Obviamente era sangue. E foi naquele dia que eu descobri que eu não tinha vocação nenhuma para medicina. Recalcular a rota. Recalculei a rota, né? E até hoje. Se eu ver sangue, eu fico amarelo e começo a tremer e desmaio. Recalculei a rota. Como eu recalculei ela? Vou pro viés da psicologia. Então, foi aonde que eu me descobri. Primeiro, eu sou formado em filosofia, né? Eu fiz a filosofia ela abre um mundo, né? Eu saí das cavernas, né? Da alegoria de Platão. E fui para a psicologia, né? E a psicologia, de uma certa forma, eu não sou médico, né? No sentido de fazer cirurgias, costurar, né? Mas eu faço no sentido de que hoje, com a minha profissão, eu consigo transformar vidas. Eu consigo ajudar pessoas. E faz parte. Isso é autoconhecimento. Isso é recalcular as rotas. E às vezes a gente precisa fazer isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Daniel, então a gente já entra no fator do autoconhecimento emocional. Dona Leila, mãe da Lília, ela colocou uma consideração aqui que eu acho que a gente fala exatamente do autoconhecimento, autocuidado emocional. Ela diz assim: eu penso muito nos outros e esqueço de mim.
né? Aquela pessoa que se doa muito para os outros e se deixa por último. Como a gente pode trabalhar isso dentro do autocuidado emocional? Aí a gente tem que fazer uma troca de valores, né? Nós, enquanto seres humanos, às vezes nós temos essa necessidade de abrir mão de algo nosso em função do outro. Mas tinha que ser o inverso, né? O movimento ele é o contrário, que nós precisamos fazer por nós, não como eu falei anteriormente, como um ato egoísta, mas como um ato de amor, de cuidado, né? Eu lembro que minha mãe sempre falava assim, sou eu e minha irmã, e às vezes ela ganhava um chocolate na rua. Ela largava de comer para levar para os filhos. É um ato de amor, de afeto, tudo bem. Mas às vezes ela ficava com essa vontade de comer o chocolate. Mãe faz muito mãe, isso, tá? Mãe, é natural, é instinto materno, né? Nós temos algumas mães aqui que estão nos bastidores, nos acompanhando, e isso faz parte desse processo. Mas a gente precisa entender que esse autocuidado, ele é relevante àquilo que eu quero. Né? Lógico que às vezes a gente abre mão de alguma coisa que nós queremos em função do outro. Mas aí a gente tem que colocar na balança. Tudo é ponderado. Né? Se eu abro mão de todas as coisas em função do outro, opa, peraí, tem algo errado. Precisamos recalcular essa rota. Então a gente precisa dar um direcionamento para a nossa vida. Então o autocuidado, nós precisamos não colocar eu também como narcisista, tudo é eu, tudo é em torno de mim. A palavra de equilíbrio é a tônica, né? Sim. A tônica é ter equilíbrio. E as relações familiares, elas são importantes nesse sentido, porque às vezes a gente não percebe que a gente se doa mais para os outros do que para nós. Quando é que a gente percebe que isso está extrapolando? Né? Alguém tem que chegar e dizer, olha, tá demais, né? Essa relação de parceria entre a família, esse entendimento mútuo dentro das famílias. E ainda corre o risco de prejudicar o desenvolvimento do outro. Porque às vezes a pessoa poderia fazer aquilo e a gente não permite, né? Então ela não vai desenvolver aquela habilidade. Então a gente também o autocuidado ajuda o outro. Sim. Não é Acaba isso? facilita tanto para o filho, né? Facilita tanto para o filho não cria excesso casco, de né? proteção, né? A criança, ela precisa ter experimentação dentro de uma experimentação controlada. Tá? Sim, a gente sim. deixa subir, mas a gente deixa subir até um ponto, porque subir demais já machuca. Mas é necessária essa experimentação, porque o excesso de proteção também prejudica. Deixa eu fazer uma referência aqui à nossa diretora, Martina. Diretora, um beijo para você. Fez uma contribuição aqui com a gente, que o Colégio Máximos extrapola as paredes da sala de aula e vai além do cognitivo. Né, contribuir na formação de uma mente equilibrada, saudável do aluno. O Colégio Máximos, eu acho que a gente tem até como palavra referência o autocuidado. O que a gente ensina muito para as crianças? Né? O se conhecer, né, que isso é muito importante, a criança precisa entender que papel ela tem socialmente, né, e qual o papel ela tem dentro da família. Eu sempre digo que o que funciona muito na escola é a parceria. Tudo bem, né? Eu sou a coordenadora da escola, uma das coordenadoras, mando um abraço para a professora Líbina também, que é coordenadora junto comigo. Mas o que funciona muito, e a gente fala sobre esse autocuidado emocional, é a parceria. A gente chama as famílias, elas vão até a gente. E aí, quando o aluno não está bem, não está gerando aprendizagem, ou está com algum gatilho emocional, a família está com a gente. Isso é um diferencial, é uma parceria que funciona, né? Porque dentro desse autocuidado, a escola faz esse autocuidado com a criança. A gente faz com os nossos professores, a gente trabalha isso para a criança trabalhar esse autocuidado, mas a gente faz com que a família esteja presente na escola. Tá? Tanto que qualquer mãezinha mandar um abraço aqui, a gente sabe qual é o filho. Porque a gente tem uma parceria que dá certo, né? Então, Daniel, esse autocuidado, claro, a gente está falando do eu, né? Autocuidado. Mas a gente fala um autocuidado dentro de um ambiente coletivo social, certo? Então, é muito importante a gente entender o nosso autocuidado, mas também entendendo as relações com as pessoas que estão próximos da gente, né? A gente precisa ter essa leitura, como que nós estamos. E a partir da leitura, como eu estou, como eu me sinto, eu faço a leitura também do meu grupo onde que eu convivo. Né? Seja ele na igreja, na escola, dentro de casa.
O nosso objetivo aqui hoje, com o MaxCast, né, é justamente atingir as famílias. E agora eu pergunto até para os pais, né, como vocês, dentro da casa de vocês, fazem essa organização desse autocuidado? Como que a gente pode promover vínculos saudáveis? Aí fica a pergunta para os pais, né? Aí, aproveitando até essa pergunta, ô Paula, vamos fazer a nossa revista, né? Ah, verdade. Então, vocês, pais, como é que vai ser o processo? Fazer uma brincadeira, né? Vamos. Vamos fazer uma brincadeira? Eu sei que vocês não param de falar aqui, né? Continue comentando, traz a tua contribuição para o MaxiCast. Essa é a intenção mesmo. Não é para ser uma palestra, é uma troca de conhecimento, uma troca de informação, levar conhecimento para você dentro de casa, da nossa comunidade escolar, tá? E o mais legal é que aqui a gente não abriu só para os pais, a gente abriu para todo mundo, para os alunos. E isso é para ti também. Os 30 primeiros que comentarem: eu sou o Máximo. Cadê a revista, Daniel? Aqui, ó. Eu sou o Máximo. Vai ganhar a nossa revista da Escola da Inteligência. Mas, claro, qual é a regra, diretor? Buscar aonde? Tem que buscar no colégio, porque a gente tem a revista física. Então é isso. Comente aí, eu sou o Máximo. Os 30 primeiros professores estão acompanhando aqui com a gente. Vão ganhar a nossa revista sobre a inteligência socioemocional, tá? No lar. No lar. Olha aí como é importante, essa gente. revista, quando nós pensamos nela, né, o ano passado nós vínhamos de um formato de livro. E era 2 capítulos. O primeiro capítulo, ele era igual para todos os segmentos. O segundo, a gente conversava de acordo com os segmentos. E esse ano nós trouxemos no formato de revista, né? Inclusive aqui a gente tem um quiz que os pais vão poder fazer para ver como que está o seu autocuidado. Então, eles próprios se autoavaliarem, né? Que é importante, como a gente estava falando do autoconhecimento. E aproveitando essa questão do autoconhecimento, eu acabei de ver aqui que uma aluna do 9º ano de vocês colocaram o seguinte: inclusive, na nossa aula do 9º ano, comentamos muito sobre isso e sobre os tipos de personalidade para nós nos identificarmos e trabalharmos juntos para melhorar. Olha aí. Né? Então, o material do Mestre dos Mestres, Escola da Inteligência, ele tem esse olhar desse autocuidado. Porque eu preciso me conhecer, eu preciso me entender. Né? Aí eu trago até uma reflexão aqui com o professor Morfeu, né? Em relação a quando a gente tem esse autoconhecimento, como que a gente pode chegar longe? Como que a gente pode construir isso? Né? O senhor tem mais propriedade para dizer isso do que eu, né? Que é isso. Eu vejo assim a importância desse debate, professor Jean, sobretudo aqui para o estado do Amapá, porque nós sabemos que nós estamos aqui, infelizmente, em primeiro lugar, né, em atentados contra a vida. Então, é um número assim que nem é divulgado para não incentivar, mas é um número altíssimo de pessoas que atentam contra a sua própria vida, né, e destruindo lares, né, e muitas vezes, né, famílias, né, inclusive com um amigo muito próximo aconteceu, um amigo meu muito próximo aconteceu com ele recente. Então, assim, são esses debates, são essas reflexões que, como a professora Paula falou, muitas vezes acontece dentro de casa mesmo. Ninguém está, né, tá imune a isso, né? A gente procura, claro, esse diálogo, né, com a família. Eu tenho eu procuro assim fazer com a Helena uns tratos, uma parceria. Por exemplo, assim, a gente tem alguns momentos que a gente está sem celular. Então tem alguns momentos. Assim, refeição é algo sagrado. Então, na hora da refeição a gente está sem celular. Né? E assim, eu trabalho muito no celular. Né? E uma vez eu estava almoçando sozinho, e aí ela chegou e eu estava assistindo no celular, né? Eu estava assistindo, né? Aí ela falou, olha, e aquela questão, o combinado, né? Quebrou o combinado. Aí eu, não, minha filha. Então eu achei bem interessante, porque assim, né? Como ficou na cabeça dela, né? Ela tem 8 anos. Né? Como ficou assim, que na hora do almoço não pode. Né? E aí ela me flagrou, né? Ela chegou e pegou que eu estava sozinha. Eu falei, mas filha... Que bom que Deus inventou o perdão. E justamente trazendo essa fala do perdão, né, que o professor Jean acabou de dizer, é onde que nós vamos falar um pouquinho do autocuidado emocional. Como que a gente pode praticar o autocuidado emocional? Praticando o auto-perdão.
Quantas vezes nós nos cobramos... Auto-perdão? O auto-perdão. Olha aí. Quantas vezes nós nos cobramos tanto, professor Jean, que às vezes a gente não se auto-perdoa, né? Pela... Essa questão que o senhor acabou de dizer, né? Às vezes estava com o celular, quebrou um combinado, né? E às vezes a gente não para pensar, fala, nossa, eu errei. Né? Então, às vezes, a gente fica com o coração triste, o coração ferido, e a gente precisa praticar o auto-perdão, que está ligado com essa questão do autocuidado emocional. Outro ponto fundamental para o autocuidado emocional, o autodiálogo. Mas como que eu vou fazer o autodiálogo? Conversando com a gente mesmo? Né? O Dr. Augusto Cury, ele traz uma proposta que existe a mesa redonda do eu. A mesa redonda do eu, onde que a gente vai fazer o autodiálogo. Os nossos alunos do Fundamental 2, eles sabem o que é a mesa redonda do eu. Que é onde que eu converso comigo mesmo, para me rever as minhas situações. Será que aquela palavra que eu disse para o meu filho foi assertiva? Né? Então eu vou refletir, eu vou conversar. Né? Então o cuidado emocional é justamente ter esse olhar. Né? A gente precisa sempre desenvolver, por exemplo, manter um diário de gratidão. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? Né? Ela não está praticando o autocuidado, ela não está fazendo o autocuidado emocional, pelo contrário. Então, às vezes não, sempre precisamos ter a gratidão, agradecer, tomar sol. Tanto que é importante nós tomarmos sol diariamente. Isso é o autocuidado emocional. Dormir bem. Dormir bem. Né? A gente precisa dormir bem, né? Para gerar aprendizagem, a gente precisa dormir, viu? Quando eu falo do sol, porque a gente sabe que o sol ele tem vitamina D. Né? Então, olha, e a criança, principalmente na fase de desenvolvimento, de crescimento, ela precisa desses outros cuidados, né? Um ambiente emocional, né? A gente precisa criar um ambiente seguro para os nossos filhos. Às vezes existem discussões, desentendimentos. Às vezes a criança pede alguma coisa, o pai não deixa, a mãe deixa, ou vice-versa, né? Então, antes da gente dar essas possibilidades para as crianças, os pais precisam conversar, precisam entender, interagir, né? Então, criar esse ambiente agradável também ele nos ajuda nessa questão do autocuidado emocional, né? E manter a mente ocupada, né? Porque a gente sabe que a mente ela precisa de ser alimentada com coisas boas. Né? Hoje em dia, com esse avanço da tecnologia, às vezes a gente não tem esse cuidado. A gente deixa tudo, né? Mas vamos alimentar, fazer a leitura de um livro, conversar, uma roda de conversa. Olha tanto que tá interessante. O tempo passou, a gente nem percebeu, né? Tanto que a gente precisa ter essas relações. Isso tudo faz parte desse autocuidado emocional. Uhum. Eu preciso fazer uma contribuição, porque eu sei que nós todos somos indivíduos, né? Portanto, cada um tem um pensamento diferente do outro. E eu sei que alguns pais talvez não tenham desenvolvido essa habilidade de conversar com seus filhos, mas nada impede, e aqui é para você, filho, nada impede, ou para você, esposa, né? O esposo, se for o contrário, que você busque, que você cave, que você provoque esse diálogo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu sou muito duro com meu filho. Tá, mas o meu filho ele pode quebrar esse gelo e vir até mim e dizer, papai, isso está muito duro. Se a gente fosse por aqui não seria melhor, né? Buscar essa conversa para a gente tentar encontrar uma harmonia na casa, no lar, né? A gente costuma dizer lá na escola que se a criança se sentir segura dentro da escola, ela vai desenvolver muito mais do que ela poderia desenvolver em qualquer outro lugar. Entendeu? Então, se em casa a gente realmente conseguir construir esse ambiente agradável, de segurança, de confiança, né? Eu brinco com meus filhos que se... Sim. Outro dia eu liguei para o meu filho, ele me ligou e disse assim, papai, eu preciso do seu CPF. E aí eu dei o CPF, né, para ele. E aí depois eu perguntei, depois de ter dado, primeiro dei, depois eu perguntei, mas para que mesmo você queria o meu CPF? Ele disse, não, é porque eu vou fazer um curso e eu preciso de um avalista. Eu digo, não, tudo bem. Eu confio suficientemente nele ou em todos eles para entregar meu CPF, que eu sei que não vai acontecer nada de errado. Entendeu? Então essa confiança precisa ser desenvolvida. Né? Se você tiver confiança no seu pai, se você, pai, conseguir desenvolver essa confiança no seu filho, na sua esposa e vice-versa, vocês vão estar construindo um ambiente agradável, um ambiente seguro, um ambiente de crescimento, inclusive mental, né? Isso. Só fazer um parêntese aqui,
Nossa, que frase fantástica da Deise. Eu acho que casa muito com o que a gente está falando, do que a escola vem proporcionando. Eu acho que o Colégio Máximos sai na frente com o MaxiCash e outros programas, né, outros projetos que a escola tá trazendo para trazer conhecimento, mas olha o que ela diz, gente. A escola trouxe para nós uma nova fase, uma nova vivência para dentro do nosso lar. Discutir, né, trazer conhecimento, tu ter pessoas aqui que possam estar debatendo um assunto muito importante, né, para a gente refletir dentro de casa. Então a gente sai sim, a gente faz o papel de sair só das quatro paredes e ir para tua casa e para mostrar. Gente, não para de comentar aqui, assim, sabe? Cada comentário muito interessante, de contribuição, que inclusive a gente comentando aqui, eles estão conversando e eles estão comentando entre eles. Sabe? E está gerando engajamento. Olha, gente, parabéns. Mas lembro sempre, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. O Daniel é o nosso consultor, faz parte do Colégio Máximo como parceria, né, das escolas que a gente tem, que é o Mestre dos Mestres, Escola da Inteligência. O Morfeu além de professor, advogado, e acho que a função mais importante dele é pai. Né? Faz parte da nossa comunidade escolar. Eu, como coordenadora, o diretor, como o nosso, né, diretor-geral, é um grupo onde, com você aqui, a gente está construindo um novo ambiente, muito saudável, né? Inclusive, a gente pode abrir enquete na escola, fica a dica aqui, para mim, para todos nós. Qual é o próximo tema que você quer ver no nosso MaxiCast, né? Você pode ali opinar, você pode até colocar aqui pra gente vai anotar o que você quer ouvir, o que você quer debater com a gente, você pode sugerir tema, você pode, inclusive, indicar pessoas para estarem aqui. Lembrando que a gente vai trazer mais pessoas, alunos, pais, né, que possam estar vindo contribuir, porque esse é um programa para você. E a gente está vendo aqui que está fazendo muito sucesso, viu? Eu estou muito feliz. A gente está recebendo muito elogios. Claro que é o nosso primeiro, é ao vivo, mas a partir daqui a gente vai dar continuidade com a tua participação. Nós já estamos quase 1 hora de programa, gente. Viu, senhores? O papo tá tão bom, né? A troca de conhecimento tá tão boa. Pode dar sugestão pro próximo? Pode. O professor também pode dar... Pode. Porque, assim, inclusive o doutor Daniel citou aqui uma obra-prima, né, da literatura infanto-juvenil, que é Alice no País das Maravilhas, né? E se for... poderia ser livro um dia, né? Convidar o professor da área que trabalhou o livro na escola, né? Um livro... eu assisti a um filme que eu queria indicar aqui a todos, que muitos já devem ter assistido, que é O Som da Liberdade, não é? Que fez o maior sucesso e tal. E eu assisti ontem. Eu falei, e eu já tinha... o convite veio ontem à tarde, eu acho que ontem à noite eu assisti. Eu falei, caramba, como... É um filme assim que ele é forte, é muito forte, né? Para falar sobre sequestro de crianças, né? E tráfico e pedofilia, é um filme muito forte mesmo, mas é também um filme necessário, assim, a discussão muito necessária. Só verificar a indicação da faixa etária. Assim, para os pais, né? Sim, para os pais. Para os pais, né? Porque, de fato, e a primeira cena, eu vou dar um spoiler aqui rapidinho, porque assim, eu achei a parte mais reflexiva do filme, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, sobre o cuidado e o autocuidado, que é a primeira cena do filme, que vai, a aliciadora, ela vai à casa do pai, né, e vê a criança lá e fala assim, essa menina tem talento, ela poderia estar tirando foto aí numa agência, poderia estar fazendo propaganda e tal, e o pai, sem maiores diligências, ele também tinha pouco conhecimento sobre aquilo, né? E aí a menina se empolgou e aí ele né, ela acabou concordando dela ir tirar as fotos. E aí viu o meninozinho chegando lá, o irmão dela mais novo chegou também, entrou no quarto. Olha, isso aí dá pra ir também, esse menino aí tem talento. Caramba, uma cena fortíssima. Aí dali eles são sequestrados. Né? Então também só vou falar o início do filme para não dar spoiler, não, dá spoiler. Mas assim, olha, eles estão comentando aqui que já assistiram, ó. Pois assistiram. Eu achei assim, sabe, extremamente necessário para esse cuidado, aumentar esse cuidado com nossas crianças, né? Com algo que tem acontecido, tem aumentado. E pegando esse gancho, quando a gente fala de autocuidado, falando de diálogo mesmo, né? Porque a gente precisa conversar isso dentro das nossas casas, né? Porque muitas vezes as coisas
falo de um modo geral, ela acontece porque nós não instruímos os nossos filhos. Mas antes de nós instruirmos, precisamos ser referência. Precisamos ter esse olhar. O segundo ponto que a gente estava falando do autocuidado, nós falamos tanto de autocuidado emocional, aí também entra a questão do autocuidado físico, né? Como que eu posso trabalhar o meu autocuidado físico? Né? Então a gente pode, por exemplo, levantar todas as manhãs e se alongar. Né? Quantas vezes o nosso corpo é rígido, né? Quando a gente está tenso, a gente fica com os ombros assim, a sobrancelha levanta, a testa enrugada, né? Hoje tem os botox, né, da vida, né? Mas a gente fica tenso, então a gente precisa nos alongar, a gente precisa fazer uma aula de dança, né? Eu tô aderindo a esse mundo ainda, né, de atividade física, né? E eu me encontrei no CrossFit. Né? Então eu adoro fazer, pagar burpee. Se encontrou logo lá. Foi, ó, foi a minha descoberta, né, nesses últimos tempos. É inveja que fala. Então a gente precisa justamente desse cuidado físico, ou esse autocuidado físico, né? Por exemplo, brincar com o seu animal de estimação. É coisa simples, mas é o cuidado físico, fazer uma boa alimentação que nós falamos tanto, ter uma noite boa de sono, né? Rir mais. Rir mais. Tanto que é importante, né? Isso faz tudo do nosso cuidado, faz parte do nosso autocuidado físico. Em contrapartida, precisamos também ter o autocuidado intelectual. Né, que eu falei um pouquinho anteriormente, que nós precisamos fazer boas leituras, a gente permitir aprender uma técnica nova, aprender um novo idioma. Estudar no Colégio Máximos. Estudar no Colégio Máximos, que temos lá o judô, o que mais nós temos? Balé, né? Inglês. O inglês, então, o socioemocional. O socioemocional. Então, olha a variedade de possibilidades que o colégio oferece, que nós precisamos aprender, e isso faz parte do nosso cuidado intelectual, né? E o mais importante, dialogar, né? Que eu acho que foi a palavra que nós mais falamos aqui depois do autocuidado. O diálogo, né? Quando eu tenho um diálogo claro, objetivo, eu falo para uma pessoa, a pessoa entende o que eu estou falando e ela me dá um feedback positivo, isso não tem preço, né? Então a gente precisa também desse autocuidado. E por fim, o cuidado mental. Né? Quantas vezes a gente não tem esse cuidado mental, né? Também um cuidado espiritual, né? Que não no sentido doutrinal das religiões, mas quando a gente fala de cuidado espiritual, a gente fazer um momento de intimidade com aquilo que nós acreditamos, né? Um momento de oração. A gente precisa fazer o quê? Fazer uma meditação. Nós precisamos, às vezes, até fazer um voluntariado, né? Buscar aquilo que a gente acredita. Isso tudo faz parte desse autocuidado. Escutar uma música que acalma o nosso coração, né? Por que as músicas hoje, principalmente as que falam de Deus, as músicas, elas estão no auge? Porque a nossa sociedade, ela tá carente, né? E quando a gente escuta uma música que tem uma reflexão, uma profundidade, ela leva a gente a cruzar mundos emocionais, né? Isso me marca, isso me acalma, isso faz com que eu possa ter uma qualidade de vida melhor. E por fim, o autocuidado social, né? Todos nós vivemos em sociedade. E esse autocuidado social, a gente precisa o quê? Cultivar boas amizades. Né? A gente sabe que existem pessoas, infelizmente, que usam o poder de persuasão, que usa para o mal. E precisamos o quê? Trabalhar o nosso contexto para o lado positivo. Isso que são relações saudáveis, né? Só dando um gancho aqui, se eu não me engano, o material do 3º ano do ensino fundamental 1 tem a historinha do grilo de Galá, a que vocês utilizam o mestre dos mestres, né? Mas eu vou dar um spoiler. O grilo de Galá, ele estudou e sabia ler. Ele aprendeu, né, como que os sapos, qual a altura que o sapo pula, qual a língua dele vai até um lugar. E o sapo Babá, que é o nosso sapo personagem lá da Floresta Viva, do professor Corujão, ele queria comer o grilo de Galá. Então, nessa lição, ele aprendeu que a leitura ela é muito importante. E a partir disso, quando o sapo ele coloca a língua para fora para comer o grilo, ele não consegue. Então, com isso, o grilo tem um diálogo com ele e ele
chama ele para participar da floresta, da escola do professor Corujão, lá na Floresta Viva. Então a gente percebe aí que esse autocuidado, e a partir disso o babá ele começou a perceber as suas relações ali dentro, cada um com a sua característica, cada um com a sua individualidade, mas que é importante nós trabalharmos esse autocuidado social. E nós falamos de 5 autocuidados aqui. Todos esses autocuidados, por mais que eles sejam separadamente, eles têm a sua ligação. Porque, por exemplo, quando eu vou no CrossFit, né, às vezes eu tô com algum problema ali de ansiedade, então eu vou trabalhar o meu lado emocional. Vou trabalhar meu lado físico, pagando burpee, pulando, caixote, etc. Terceiro ponto, eu vou trabalhar o meu lado social, né? Sim. Porque eu acabo, querendo ou não, eu vou fazer uma relação, vou fazer uma amizade, né? Então, um cuidado, ele vai levando ao outro, né? Então, nós, enquanto famílias, o que nós precisamos? Promover esses vínculos saudáveis dentro das nossas casas. Perfeito. Fazer aqui dar um abraço para dona Cleide. Obrigada pelo elogio, viu? A dona Cleide é mãe do Enzo, do primeiro ano. Aluno que entrou na escola esse ano, a gente está muito feliz com essa parceria. 1 hora de programa, né, meninos? 1 hora de programa, o papo tá bom, mas a gente vai começar a encerrar, né? A gente agradece a participação de todos, os comentários. Anotei aqui qual foi a dica para o próximo programa, e foi pelos alunos. Tá? Sobre bullying, a gente já vem trabalhando essa questão na escola, a gente sim já pensou em trazer para o MaxiCast como um tema para ser discutido, até porque agora tem uma nova legislação, a gente precisa, como instituição, informar as famílias, né? E, claro, sempre trabalhar contra o bullying. Então, tá anotado aqui, a gente vai abrir a enquete na escola também, né? Ali a maioria vence, mas é um tema muito importante. De antemão, queria agradecer a presença de todos, né? Antes de vocês fazerem a contribuição final. A historinha que tu contou, o Morfeu vai acompanhar, porque a Helena é do 3º ano. Ó, ele vai conhecer. Estão colocando aqui, Morfeu, Helena famosa. Ó, tá famosa, Helena. Então, antes de terminar, né, oficialmente, agradeço vocês como instituição. Nós somos parceiros. A tua vinda, Daniel, foi muito importante neste momento. Tanto que nós mudamos algumas programações para recebê-los aqui, que é super importante. E muito obrigado por estar aqui. Ao professor Morfeu, pela contribuição como professor, como pai, como advogado. Nosso diretor, nossa parceria aqui, tá? Vocês sempre vão nos ver aqui como mediadores, tá bom? Então, passo a palavra para vocês encerrarem. Começo com você, Daniel. Eu gostaria de deixar uma mensagem para todos, né? Especialmente para você que é pai, que nos acompanha hoje, que o que a gente precisa fazer? Seja você esse exemplo de autocuidado. Porque quando a gente fala de autocuidado, isso fará bem para você e para todos que estão à sua volta. Você é exemplo para o seu filho, né? Então pratique esse autocuidado de todas as formas, né? Você que vai ganhar esse livro nosso da inteligência socioemocional no lar, vai aprender esse autocuidado, né? Então, o que eu desejo para vocês? Vamos nos cuidar, vamos nos conhecer e se permitir aí sempre ser pessoas melhores e pessoas emocionalmente saudáveis. Professor Morfeu. Sabe as palavras. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de estar fazendo algo tão importante, levando para a comunidade esses assuntos que são assuntos que mudam a vida de muitas famílias, né? Então, eu quero desejar aqui, em especial a Maria Helena, que é minha filha, que, né, se não está assistindo agora, mas ela vai assistir depois, que ela gosta de ficar me acompanhando. Ela tem a mesma desenvoltura que eu em redes sociais, ela vive aparecendo, né? Então, assim, em nome da Maria Helena, agradecer a todos. E sempre dizer que podem contar comigo como pai. Eu procuro ser muito participativo na escola e levo sempre uma boa imagem da escola e compartilho essa boa imagem com todos que me pedem referência, né, da Escola Máximos. E agora mais ainda com o Máximos Cast, que já é um sucesso aí na cidade. Diretor, antes de agradecer os presentes, queria que o senhor agradecesse. Eu aprendi uma palavra nova, gente. Espectadores, né? Os nossos web espectadores. Aprendemos com o professor Morfeu. Agradecer o nosso web espectadores por essa contribuição, por essa participação. Tá? Agradeço aí para a gente fortalecer esse vínculo.
não tinha como ser diferente. Sim. Porque, na verdade, esse trabalho, que pra gente é prazeroso, ele foi feito exclusivamente para você. Para que verdadeiramente isso possa transformar a tua vida, a tua relação em casa, com a tua família, para que dentro do teu lar você possa sentir verdadeiramente a paz que a gente espera que você sinta. Tá? Muito obrigado pela tua companhia, pela tua presença. No próximo eu quero te explorar um pouquinho, eu quero te pedir que você compartilhe, porque é um material muito rico para ficar só para nós. A gente não pode ser egoísta, né? Desse jeito não, a gente precisa trabalhar sempre o nosso autocuidado, mas ele precisa também servir ao próximo, sempre. Agradecer ao nosso amigo e parceiro Daniel, né, da nossa Escola da Inteligência. Muito obrigado pela tua contribuição, foi muito bom estar com você aqui. Agradecer também ao professor Morfeu, que é nosso amigo, que é nosso parceiro. Agradecer já pela parceria que já vem se renovando já há alguns anos, tá, com a Helena, conosco no colégio. Tá? Foi muito valiosa também a sua presença, a sua contribuição. E deixar aqui para todos o nosso muito boa noite e que você, tudo aquilo que você aprendeu, que você ouviu aqui, que você faça um esforço para praticar na sua vida e levar para os seus. Muito obrigado, uma boa noite e até o nosso próximo MaxiCast. Um abraço, onde gente. o conhecimento ganha voz. Muito bem. Um abraço a todos.